capítulo 13, versículo 30. Neemias, capítulo 13, versículo 30. Neemias, capítulo 13, versículo 30. Assim, os purifiquei de tudo que era estrangeiro e determinei os cargos para os sacerdotes e para os levitas, cada um na sua função. Assim, os purifiquei de tudo o que era estrangeiro. Podem sentar, irmãos. A nossa língua e a nossa cultura está cheia de estrangeirices. Você vai a uma farmácia, em muitas delas no letreiro não está mais escrito farmácia, está escrito drugstore. Lanchonete agora não é mais chamada lanchonete, é chamada fast food. Daqui a pouco no nosso país não falaremos mais um português autêntico, mas um português cheio de estrangeirices. Gostaria, por favor, que os irmãos não conversassem, por favor, mas que estivessem bem atentos à mensagem da palavra de Deus. Por favor, agradeço. Mas não é desse tipo de estrangeirices que queremos falar, não é esse tipo de estrangeirice que a palavra de Deus aborda, simples palavras de outro idioma, mas muito mais do que isso estava acontecendo no meio do povo de Judá. Outro idioma, sim, mas com muitas outras implicações estava acontecendo no meio de Judá, do povo de Judá. Neemias era um alto funcionário, a maioria dos irmãos já leu, já estudou o livro de Neemias. Ele era um alto funcionário da corte do imperador da Pérsia, o império que sucedeu o Império Babilônico. E o povo de Judá, lá em Jerusalém, estava sob o domínio desse império, desse imperador. E Neemias, quando soube da situação do seu povo lá em Jerusalém, sem muros, sem proteção, se dispersando, sem guardar a lei de Deus, Neemias se angustiou, porque realmente isso era muito sério. Deus tinha planos muito importantes, nós sabemos, para o seu povo, para o povo de Judá. O Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nasceria por meio daquele povo. Daquele povo sairia luz para todas as nações. Se aquele povo se descaracterizasse na sua fé, se aquele povo se dispersasse, isso seria uma séria ameaça ao plano de Deus para a redenção da humanidade. Neemias percebeu isso, Neemias se angustiou e Neemias, por providência de Deus, estava ali junto ao imperador da Pérsia. Por providência de Deus, ele ocupava um cargo muito importante. E por providência de Deus, o imperador disponibilizou tudo o que fosse necessário a Neemias, para que Neemias fosse a Jerusalém e executasse a tarefa de reconstruir os muros
e mais do que reconstruir os muros, restaurasse o povo de Judá, restaurasse a fé daquele povo. E Neemias, o problema dele não foi só reconstruir o muro. O problema de Neemias foi livrar aquele povo também das más influências que conspiravam para que aquele povo se afastasse da sua fé, para que aquele povo se afastasse do seu verdadeiro objetivo. Mais influências de povos estrangeiros que estavam ali ao redor, com os quais o povo de Judá fazia comércio, convivia e absorvia influências daqueles povos estrangeiros que eram pagãos e idólatras. Por isso que Neemias se preocupou de purificar aquele povo de tudo o que era estrangeiro, como ele diz aqui. Quando ele diz aqui que purificou o povo de tudo o que era estrangeiro, algumas versões trazem aí estrangeirices, ou tudo o que era estranho. É a mesma coisa. Tudo o que não era próprio do povo de Deus. Todas as influências e práticas que poderiam descaracterizar a fé daquele povo, todas as influências e práticas que fariam aquele povo se perder, se dispersar, se descaracterizar e não ser mais útil aos planos de Deus. Neemias se preocupou em purificar o povo de todas essas más influências. É isso que nós precisamos entender quando ele diz aqui: assim os purifiquei de tudo o que era estrangeiro. E ele, lendo esse capítulo aqui, nós vemos que ele fez um trabalho muito grande. Ele não só levou o povo de Deus a novamente ser fiel a Deus, inclusive ele mostra um zelo muito grande com a guarda do dia do Senhor. O que nós não observamos mais, vamos ser sinceros, nós não observamos mais no meio do povo de Deus esse zelo pelo dia do Senhor. Quantos crentes, por qualquer motivo, deixam de observar o dia do Senhor, e triste que usam essa desculpa: todo dia é dia do Senhor. Mas se todo dia é dia do Senhor, então todos os dias nós devemos dedicar a Deus, inclusive e principalmente o domingo. Quem não tem esse cuidado com o dia do Senhor, esse zelo com o dia do Senhor, é porque não observa nenhum dia como dia do Senhor. E Neemias teve esse zelo. Inclusive os estrangeiros, nós lemos aqui antes do versículo, nós lemos aqui versículos antes, que inclusive os mercadores que vinham comerciar com o povo de Judá, e acampavam às portas de Jerusalém no sábado, com as suas mercadorias. Então, embora não entrassem na cidade no sábado com as suas mercadorias, mas o que o povo fazia? O povo que estava dentro da cidade saía no sábado para negociar. O que Neemias fez? Proibiu esses estrangeiros de acamparem diante das portas de Jerusalém no sábado. Levou o povo de Deus a observar todos os mandamentos de Deus. E nós, irmãos,
Às vezes estamos vivendo muito, a verdade é essa, muito frouxos, né? Fazemos as nossas próprias interpretações, e nossas próprias interpretações sempre são segundo as nossas próprias conveniências. E o que nós devemos a Deus, nós vamos deixando de lado. Estamos salvos pela graça de Deus. Sim, estamos salvos pela graça de Deus e achamos que isso é justificativa para não sermos zelosos naquilo que Deus pede de nós. E é justamente o contrário. É por estarmos salvos pela graça de Deus que precisamos ser zelosos daquilo que Ele nos pede. Senão nós vamos nos descaracterizar. Senão nós vamos nos tornar inúteis para os propósitos de Deus. E Neemias foi extremamente zeloso com isso. Ele se preocupou não só que o povo obedecesse, mas ele se preocupou com essas influências também que levavam o povo a serem infiéis. Já mencionei uma delas. Esses comerciantes estrangeiros que vinham e acampavam diante da cidade no sábado. E os irmãos vejam que era uma coisa muito sutil, mas existiam influências mais poderosas e mais sutis. Se os irmãos observarem aqui o versículo 23 em diante, Neemias relata que encontrou muitos israelitas, muitos judeus, que casaram com mulheres estrangeiras. Casaram-se com mulheres que não eram do povo de Deus. E Neemias disse que os filhos nem sabiam falar a língua dos judeus. Os filhos desses casamentos nem sabiam falar o hebraico, o aramaico. E a língua é uma coisa muito séria, muito importante. É o primeiro elemento de coesão cultural. E a cultura daquele povo era uma cultura toda voltada para Deus. Porque aquele povo era o povo escolhido por Deus para os seus propósitos. Como é que aquela geração, como é que aqueles filhos nascidos desses casamentos iam poder entender a palavra de Deus? Como é que eles poderiam ler a palavra de Deus se eles não conheciam nem a língua do seu povo? Porque os seus pais casaram-se com mulheres estrangeiras e aqueles pais, e além de casarem com mulheres estrangeiras, estavam permitindo que seus filhos fossem educados por aquelas mulheres segundo os seus padrões, segundo a sua cultura, segundo a sua fé idólatra. Além da língua estrangeira que aquelas crianças estavam sendo criadas, certamente que aquelas crianças estavam aprendendo a idolatria, porque Neemias cita aqui o exemplo das mulheres estrangeiras que perverteram o coração de Salomão. Neemias lembrou disso. Neemias lia a palavra de Deus, tanto que ele lembrou disso e cita isso aqui. As mulheres estrangeiras com as quais Salomão casou perverteram o seu coração. E olha o perigo, ele lembra aqui que não houve rei mais sábio, mais amado por Deus do que Salomão. E Salomão deixou que seu coração fosse pervertido, ele construiu templos idólatras para os ídolos de suas esposas, porque se colocou sob essa influência.
As influências são poderosas. Não se brinca com as influências. Se você liga a televisão e está passando uma coisa ruim, e você fica lá vendo, não adianta você dizer assim, eu sou forte, eu conheço a palavra de Deus, eu tenho discernimento, eu já sou maior, eu já sou vacinado. Não adianta. A influência é poderosa. Você fica se expondo, mais cedo ou mais tarde, sua mente começa a aceitar como natural aquilo ao qual você está se expondo. E mesmo que você nunca venha a praticar, mas você vai ver com naturalidade as outras pessoas que praticam aquilo, que vivem segundo aqueles valores. Mesmo que você nunca venha a praticar, você já fica olhando, achando que é natural. Não se brinca com influências. O que nós temos que fazer é evitar a má influência. E Neemias lembrou disso, que as mulheres de Salomão o levaram a ser idólatra. E Neemias sabia do risco que era para o povo, aquelas mulheres idólatras no meio do povo, e criando os seus filhos também na idolatria. O que Neemias fez? Neemias foi radical. Neemias era o governador. Neemias tinha todo o poder que lhe fora dado pelo imperador da Pérsia. Neemias baixou um decreto e fez com que fosse cumprido. Um decreto doloroso, porém necessário. Ele decretou que todos os maridos mandassem embora as suas esposas estrangeiras. E ele enfrentou oposição. Ele relata aqui que o próprio filho do sumo sacerdote era casado com uma filha de Sambalate. Sambalate era um daqueles inimigos do povo de Judá que tentaram impedir a reconstrução do Muro de Jerusalém. Então ele, inclusive, encontrou oposição de gente poderosa. Vejam como a má influência já havia penetrado e estava arraigada no povo de Deus. O filho do sumo sacerdote. Meus irmãos, às vezes nós não damos conta como as más influências já estão entrando no nosso meio, como estão entrando em nossas vidas. Nós precisamos perceber e precisamos rejeitar. Mesmo que seja necessário algum tipo de atitude radical de nossa parte. Esse politicamente correto de hoje diz que ninguém pode ser radical. É feio ser radical. Né? Até no meio evangélico dizem assim, ser radical, isso é falta de amor. Não é? Há um pieguismo. Meus irmãos, não confundamos amor com pieguismo. No que diz respeito ao pecado, no que diz respeito a mais influências, nós não podemos ter esse pieguismo, essa historinha, não. Jesus foi radical. Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim... Jesus não botou meio termo, Jesus não deixou possibilidade de ficar em cima do muro. Jesus, quando viu os vendilhões no templo, onde seria a casa de Deus, o que Jesus fez? Botou todo mundo para correr. Pegou uma corda, dobrou, né? Fez igual um chicote e botou todo mundo para correr. Não estou pregando a violência, nem nunca Jesus pregou a violência. Mas Jesus mostrou que, diante de determinadas situações, nós temos que ter atitude. Diante de determinadas situações, temos que ter atitude. Neemias teve atitude. Isso aqui está ameaçando a nossa fé. Isso aqui está ameaçando a nossa missão.
Isso está nos ameaçando a nossa coesão como povo de Deus. Tem que acabar com isso. E mandou embora todas as mulheres estrangeiras que estavam trazendo má influência, que estavam trazendo a idolatria novamente para o meio do povo. Meus irmãos, que tipo de influências nós estamos permitindo em nossas vidas? A que nós estamos expondo as nossas mentes? Que tipo de convivências nós estamos buscando? Nós temos que conviver com todas as pessoas, é claro. Mas lá na Epístola aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz: não vos prendais a um jugo desigual. Que comunhão tem as trevas com a luz? Nós temos que conviver, sim, com todas as pessoas, mas não nos expor às suas influências. O meu melhor amigo, meu confidente, precisa ser um servo de Deus, ou uma serva de Deus, né? Que possa me trazer influência boa da palavra de Deus, e não dos valores pecaminosos. Os livros que eu leio, os filmes que eu assisto, tudo isso, eu preciso procurar boas influências e não mais influências. Os programas na TV, o que eu procuro na internet, tudo isso, tudo. As pessoas, como eu falei, com as quais eu procuro conversar. Lá o Salmo 1 adverte a respeito da roda de escarnecedores. Se tem uma roda de escarnecedor, o que eu faço? Caio fora. Dá licença. Só precisa usar essa palavra. Com licença. Que tipo de festa eu frequento? Ah, pastor, mas é uma indelicadeza. Não, não é não. Se você sabe que a festa não vai prestar, você não precisa ir, não. Eu não preciso ir. Se eu sei que uma festa não vai prestar, e infelizmente hoje há festas de pessoas que se dizem evangélicas que não prestam, que tem bebida alcoólica, que tem dança, que tem todo tipo de coisa que não presta. Que às vezes é tal qual uma boate, infelizmente. Eu seleciono as festas que eu vou, os ambientes que eu frequento. Que tipo de influência nós estamos escolhendo? Que tipo de influência nós estamos frequentando? Que tipo de influências estamos trazendo para nossas vidas? Que tipo de influência estamos trazendo para dentro de nossas igrejas? Que tipo de influência? Olha, isso é muito importante. Que tipo de influência estamos permitindo que nossos filhos sejam expostos? Essas influências vão deixar marcas sobre nossos filhos, sobre nossos netos, por toda a vida. Por toda a vida. Qual é o tipo de influência? Meus irmãos, que tipo de linguagem estamos falando, né? Neemias percebeu que aquelas crianças, os filhos daquelas mulheres, nem falavam mais a língua do povo de Deus. Não estou falando que nós temos que ter aqui um jargão próprio, não. Estou falando do tipo de linguagem, as coisas que nós falamos. A Bíblia diz que, lá o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, diz que devemos falar com graça,
com sabedoria e de maneira pura, com graça, com sabedoria e de maneira pura. Seja o vosso falar temperado com sal, de maneira pura, sem podridão. Né? Como é a nossa linguagem? A nossa linguagem é realmente de filhos de Deus? Ou nós estamos preferindo a linguagem do mundo? A nossa linguagem denota a influência de Deus? Ou a nossa linguagem denota e transmite a linguagem do mundo? Meus irmãos, vamos fazer como Neemias, vamos estar atentos a essas influências e as suas implicações, e vamos rejeitá-las. Rejeitá-las. Nós somos povo de Deus. Nós temos, sim, que sermos diferentes. A palavra de Deus diz: o mundo jaz no maligno. Nós somos nascidos de Deus, o mundo jaz no maligno. Somos diferentes, sim. Temos uma natureza diferente. Então, de maneira semelhante ao povo de Deus naquela época, nós temos características próprias. Características próprias. Nós é que devemos influenciar. Nós é que devemos influenciar e não sermos influenciados. É nesse sentido que, como Neemias, nós devemos nos purificar de todas as estrangeirices. Nesse sentido. Que Deus nos ajude para que realmente tenhamos esse desejo, mais do que desejo, esse compromisso com Deus, de não nos deixarmos influenciar, mas sermos influenciadores, sermos sal da terra e luz do mundo, nesse mundo. Amém.